Olá, queridos alunos. Aqui mais uma aula do professor Neto. Hoje daremos início à trigonometria. Vamos estudar razões trigonométricas no triângulo retângulo. Trigonometria vem do grego trigonon, triângulo, metria, medida, gono, ângulo. Daí o nome trigonometria. Vamos começar com as razões trigonométricas. Como eu falei para vocês, o triângulo é retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Olha aqui, esse ângulo de 90 graus. Há uma nomenclatura para esse triângulo que nós vamos estudar. Os lados desse triângulo levam nomes a saber: o lado maior, hipotenusa. A hipotenusa é o lado maior. Os outros lados são chamados de catetos. Eu tenho esse cateto aqui e esse outro cateto aqui. O que é cateto? Cateto significa lado. Cateto é lado. Vamos entender o que é um triângulo retângulo mais detalhadamente? Veja esses triângulos formados aqui, ó. O triângulo A, B e C. O triângulo A, D e E. O triângulo A, F e G. Eles são semelhantes. Quer ver? Eu vou colocar uma miniatura deles ali para vocês perceberem a semelhança. Olha esse aqui, ó. É um triângulo retângulo menor. Veja a hipotenusa. Olha lá. Agora, esse segundo triângulo aqui. Olha lá, veja a hipotenusa. Esse segundo aqui, ele é o AED. Agora, o maior. O maior é o AFG. Veja bem, esses triângulos, eles são semelhantes. Basta colocar um do lado do outro, nós percebemos a semelhança entre eles. Significa o seguinte: todos têm um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. O que é um ângulo reto? Um ângulo de 90 graus. Agora vamos ver como nós demonstramos essa semelhança entre esses triângulos. Dessa forma, olha aqui, ó. Esse lado BC aqui, ó, BC está para AC. Qual é o lado AC? O lado AC é hipotenusa. Assim como DE, vamos localizar DE? Ó, DE está para AE. Vamos ver qual é AE? Esse aqui. Veja que um lado semelhante está para outro lado semelhante, da mesma forma. Então, o DE, olha aqui, ó, DE está para BC. DE está para BC, assim como AC, olha lá, AC está para AE. Dessa forma. Agora vamos ver o FG que está para G. Olha lá. FG está para AG, que é a hipotenusa. Assim como DE, olha lá. DE, o mesmo lado, está para AE. Com isso, nós conseguimos resolver alguns probleminhas que vamos ver mais adiante.
Por enquanto, nós vamos aprender a identificar o que chamamos de seno, cosseno e tangente de um ângulo. Seno, cosseno e tangente. Eu vou mostrar para vocês, antes de começarmos, o que é o seno, o cosseno e a tangente. Neste desenho, eu mostro para vocês o que é o seno. O seno é esse eixo aqui, ó. Ele varia de 0 a 1, de 0 a 90 graus, ele vai de 0 a 1, e de 0 a menos 1, aqui, ó, ele vai de 180 até 300 graus. Agora, daqui para cá, veja que acima de 90 graus até 180 graus, ele também varia de 0 a 1. Daqui para cá, vai diminuindo o valor dele. É de acordo com o ângulo. Eu vou mostrar para vocês o valor de alguns senos e cossenos. Esse é o eixo do cosseno e essa é a reta tangente. Por que ela é chamada de tangente? Porque ela toca num único ponto. Tanger aqui tem o significado de tocar. Ela toca num único ponto. Essa é a reta tangente. Para que serve tudo isso aqui? Para fazermos cálculos na área de mecânica, construção civil, engenharia elétrica e indústria eletroeletrônica também. Toda a área da engenharia usa seno, cosseno e tangente para os seus cálculos, principalmente a indústria mecânica. Vou mostrar para vocês alguns valores de seno, cosseno e tangente. Esse círculo aqui é o que chamamos de ciclo trigonométrico. Veja aqui que nós temos o eixo do seno, do cosseno e a tangente. Se você digitar na calculadora, você vai ver que a tangente de 45 graus é 1. Ela vai de 0 até 1. Por quê? O seno aqui vai de 0 até 1. Daqui para cá ele vai de 0 a menos 1. E o cosseno? À direita aqui, ó, o cosseno vai de 0 a 1. À esquerda, ele vai de 0 a menos 1, de acordo com o ângulo. Vamos ver aqui, por exemplo, ó, aqui é 60 graus. 60 graus, qual é o cosseno? Meio. Vou provar na calculadora que o cosseno de 60 é meio. Na calculadora, tem essas 3 teclas que vocês vão usar aqui, ó. Sin é a tecla para seno, cos para cosseno e tan para tangente. No celular, da mesma forma, só que no celular é na calculadora científica, você faz a rotação de tela. Vamos ver quanto é o cosseno de 60. Você aperta a tecla cos e 60, olha lá, 60, e aperta igual, aperta a tecla igual, aqui, vai aparecer o valor lá, ó, meio, vamos confirmar lá, ó, é meio, ó. Por quê? É a metade desse eixo aqui, ó, para 60 graus. Agora vamos ver
aqui, ó, 120 graus. Veja, aqui está dando menos meio, negativo. Vamos confirmar para ver se o cosseno de 120 é menos meio? Vamos lá, na calculadora. Eu posso apagar, vou deletar aqui. Vou apagar e aperto cos 120 igual. Olha lá, menos meio. Menos meio. Aqui, ó. Menos meio. Tá certo? Pode ser que dê um valor diferente. A sua calculadora estará desconfigurada. É só pedir orientação para mim no WhatsApp que eu oriento como configurar a calculadora certinha. Agora, vamos confirmar, por exemplo, o seno de 30 graus é meio. Olha lá, o seno de 30 graus é meio. Vamos confirmar aqui, ver se o seno de 30 é meio. Deletando, eu aperto sim, S-I-N. Sim vem de sino, porque seno é o mesmo que sino. Seno de 30. Meio. Tá vendo? Seno de 30, meio. Professor, mas posso pegar o outro ângulo qualquer? Podemos. Vamos ver. Seno de 65. Vamos ver quanto dá? Seno de 65. Aqui em cima, mais ou menos. 65. Vamos ver quanto vai dar aqui? Olha lá. Sin 65 igual a 0,90. Olha lá, 0,90. Significa o seguinte, 65 graus aqui, ó, ele dá 0,90. Tá bem próximo de 1. 0,9 aqui, ó. 0,90. Professor, e esse raiz de 3 sobre 2 aqui? Que valor é esse raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60. Eu vou colocar aqui na calculadora raiz de 3 sobre 2 para ver quanto dá. Olha lá, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 dividido por 2. Vamos ver quanto dá? Olha lá, deu 0,8660. 25403. Agora eu vou fazer o seguinte, vou apagar e vou digitar o seno de 60. Você vai ver que vai dar o mesmo valor. Presta atenção. Ó, estou apagando, deletando e vou apertar seno de 60. Olha lá, tá vendo? 0,866025,403. Professor, para que vai servir tudo isso? Vai servir para os próximos exercícios que vamos fazer na próxima aula. Nessa primeira aula nós vamos treinar, encontrar o valor de seno, cosseno e tangente. Retomando lá que eu vou ensinar a vocês como obter o seno, cosseno e tangente de um determinado ângulo. Essas razões que nós vimos anteriormente, o valor numérico dessas razões chama-se seno do ângulo A, que nós vamos representar assim, seno, A maiúsculo, e um chapeuzinho aqui, um circunflexo, representa o ângulo. O que é o seno? O seno ele é definido pelo cateto oposto ao ângulo. O ângulo é A. O cateto oposto é o que está do outro lado, oposto a ele. O ângulo A, o cateto oposto a ele é esse A minúsculo aqui, sobre a hipotenusa, que é o lado maior. O que é o A? Medida do cateto oposto. O cateto que está do outro lado do ângulo, na frente do ângulo. Esse é o cateto oposto. E o B? O B aqui é a medida da hipotenusa. A hipotenusa é o lado maior de um triângulo retângulo, sempre. Hipotenusa é o lado maior. O ângulo é reto, representa um triângulo retângulo.
Esse é cateto. O cateto que está ao lado do ângulo, ele é chamado de cateto adjacente. Adjacente quer dizer ao lado. Veja que esse cateto está ao lado de A. E esse outro cateto, ele está oposto a A maiúsculo, que é esse ângulo aqui. Continuando. Como falei para vocês, os catetos são os lados. Catetos, os lados menores. Hipotenusa, o lado maior. Está aqui definido, ó, hipotenusa, lado maior num triângulo retângulo. Seno, razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Vamos aprender a calcular agora o seno. Olha aqui a formulinha. Professor, tem que decorar isso aqui? Tem que memorizar? Tem que memorizar, sim. Mas fica fácil. Você, praticando, memoriza com muita facilidade. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Você pode abreviar por CO sobre H. Cateto oposto sobre hipotenusa. O que é o cateto oposto? É o cateto oposto ao ângulo. Então, se eu tenho aqui, ó, o ângulo A, esse é o ângulo A, o cateto oposto a ele é esse lado aqui, ó, FG. Ele é o cateto oposto. E esse outro cateto aqui é o adjacente. Essa é a definição de seno. Vamos para a definição de cosseno? O que é o cosseno? O cosseno, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o que é o cateto adjacente? Voltando aqui, como eu falei para vocês, o cateto adjacente é o cateto que está ao lado do ângulo. Olha aqui. Para esse ângulo A, o cateto adjacente é esse. E o cateto oposto é esse. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Agora nós vamos para a definição da tangente. O que é a tangente? A tangente, ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O valor da tangente, pego esse cateto e divido por esse cateto. Eu terei o valor da tangente. Depois eu demonstro para vocês, lá naquele círculo, que é o ciclo trigonométrico, o valor da tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos ver na prática como calcular esses valores. Já que sabemos as formulinhas, vamos ver na prática como calcular esses valores. Aqui eu tenho o ciclo trigonométrico, mostrando de novo a tangente. Como eu falei para vocês, aqui ela vale de 0. Deixa eu anotar aqui. Aqui ela vale de 0 a 1. Tangente de 45 é 1. Por quê? Daqui até aqui vale 1, daqui até aqui vale 1. 1 sobre 1 vai dar 1. Vou confirmar aqui na calculadora a tangente de 45. Prestem atenção. Eu vou apertar TAM, a tecla TAM. Vou ligar a calculadora. Aperto a tecla TAM 45 igual. Olha lá, deu 1. Tá vendo? Deu 1. Porque esse cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, 1 sobre 1, dá 1. Então, para 45 graus, a tangente é igual a 1. Vamos ver uns exemplos numéricos. Primeiro, seno de 150 graus. Eu aperto a tecla sim. Seno 150 é igual a... Quanto deu? Meio. Olha lá, 150 graus. Aqui é 90 para 150 é mais 60.
150 graus, eu vou lá no eixo do seno, dá meio. Agora, eu vou para o último aqui, ó, cosseno de 240. Vamos ver onde está 240? Eu tenho aqui 0 graus, 90, 180, 270, menos 30, aí vai dar 240. Vamos ver quanto vai dar o cosseno de 240? Olha lá, tudo está indicando que é menos meio. Ó. Daqui até aqui é 0 a menos 1. Está indicando que é menos meio. Vamos confirmar na calculadora? Olha lá, eu tenho, vou zerar aqui. Eu aperto a tecla cos de cosseno e 240. 240. Deu menos 0,05. Aliás, menos 0,5. 240 graus menos 0,5. Use sempre o transferidor para confirmar os ângulos. Vamos relembrar como usar o transferidor? O transferidor você usa assim. No centro do círculo, à sua direita está 0 graus olhando internamente, na medida interna. Daqui para cá, eu tenho 0, 10, 20, 30, 40, 50, 90, 180, 270 até 360. Olhando as medidas internas, as medidas externas. Aí veja bem, aqui você vai ter 180, porque o zero começou aqui, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 90, aí 180, daqui para cá. Ó. Medida externa da esquerda para a direita, medida interna da direita para a esquerda. O sentido anti-horário, ele me dá os graus que eu considero positivos. Ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Professor, mas e o meu transferidor é aquele da meia-lua, esse aqui. Não tem problema, você vira o transferidor, é só virar. Daqui até aqui você tem 180, vai virando, encontra, somando os arcos, você encontra o valor que você quiser. Aquele cosseno de 240, eu colocando aqui, ó, eu verifico que exatamente aqui, ó, eu tenho 240, olha lá, 240, está aqui. Cosseno de 240 deu menos meio. Agora vamos voltar para calcular os valores de seno, cosseno e tangente. Vamos aos exemplos de aplicação. No triângulo retângulo ABC, vamos determinar o seno, o cosseno e a tangente do ângulo agudo A. Eu quero, para esse ângulo A, qual é o valor do seno? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Qual é o valor do cateto oposto a ele? O ângulo é esse aqui, ó. Esse é o ângulo. O cateto oposto é 6. Coloco 6 no lugar do cateto oposto. No lugar do cateto oposto eu coloco 6. Hipotenusa. A hipotenusa é 10. Olha aqui o valor da hipotenusa. No lugar da hipotenusa eu coloco 10. 6 sobre 10, eu vou simplificar aqui dividindo por 2 em cima e dividindo por 2 embaixo. Eu tenho 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. Não dá mais para simplificar. A resposta é 3/5. 3/5, que na calculadora dá 0,6. Pode deixar em forma de fração? Pode, não tem problema. Posso dividir na calculadora? Também pode. Cosseno do ângulo A, cosseno de A. Cosseno o que é?
cateto oposto a ele, certo? Cosseno, aliás, corrigindo, cosseno é o cateto adjacente a ele sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Qual é o valor do cateto adjacente? 8. Qual o valor da hipotenusa? 10. No lugar do cateto adjacente, coloco 8. No lugar da hipotenusa, coloco 10. Vou simplificar aqui. 8 dividido por 2 dá 4. 10 dividido por 2 dá 5. Deu 4 quintos. Não dá mais para simplificar. Resposta 4 quintos. Agora a tangente. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tem uma manhãzinha para memorizar a tangente? É só lembrar da Coca-Cola. Tangente é Coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu, pelo menos, não esqueci mais nunca. Ó, Coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. É igual a tangente. Vamos lá ver o valor do cateto oposto e do cateto adjacente? O cateto oposto é 6. Cateto adjacente, 8. 6 dividido por 8. No lugar do cateto oposto, eu coloco 6. No lugar do cateto adjacente, eu coloco 8. 6 dividido por 8, vou simplificar aqui. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. A resposta é 3 quartos. Agora vamos aos exercícios, pessoal. Exercícios. Ó. No triângulo retângulo ABC, determine seno do ângulo A. Eu vou pegar a formulinha. O que é o seno mesmo? Qual é a formulinha do seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Aí, a fórmula do cosseno. Qual é a fórmula do cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente? Qual é a fórmula da tangente? Lembra da Coca-Cola? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Substitui os valores e encontra aí todos eles. Agora, veja aqui que o seno é do ângulo C. No ângulo C, pessoal, tem uma mudança aqui, ó. O cateto oposto a C é 3. Ó. O cateto oposto a C é 3. O cateto oposto é o que está do lado oposto a ele. Então, para o seno do ângulo C, toma cuidado aí. Cosseno do ângulo C. O cateto adjacente a ele, ao ângulo C, o cateto adjacente ao ângulo C é 4. Ó. Presta bastante atenção na hora de resolver os exercícios. Vamos para um segundo exercício que eu vou dar uma dica também. Nessa situação, dado o triângulo retângulo EFG, determine. Veja que o triângulo ele está virado com a hipotenusa na horizontal. Veja bem, ele está com a hipotenusa na horizontal. Coloco uma réplica dele aqui. Ó. Se ele estivesse assim, seria bem fácil localizar a hipotenusa aqui. Olha a posição dele. Ó. A hipotenusa não deixa de ser hipotenusa. Fique de olho sempre no ângulo reto. O que está na frente do ângulo reto, o lado maior, é a hipotenusa. Vou dar alguns exemplos aqui. Ó. Seno do ângulo E vai ser sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente, lembra da Coca-Cola? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Toma cuidado aqui, ó. Eu vou dar uma dica. Seno do ângulo E. O ângulo E é esse aqui, certo? Qual é o cateto oposto a ele? Que está do outro lado dele, ó. É 12. Vocês resolvam aí, sozinhos. E a hipotenusa? A hipotenusa é o que está na frente aqui, é o 13, certo? Se tiver dúvida, é só fazer uma réplica do triângulo e coloca assim que você
enxerga melhor. Mas é só ficar de olho no ângulo reto. O lado na frente dele é a hipotenusa, tá certo? Hipotenusa. Resolvam esses exercícios, pessoal. E o terceiro exercício é esse aqui, ó. Com o auxílio da calculadora, vocês vão calcular esses valores aqui. O valor do seno de 32, seno de 48, tangente de 32. O seno, aperta a tecla Sim. Cosseno, a tecla Cos. Tangente, a tecla Tan. Certo? Tá aqui, ó. Eu deixei aqui uma observação. Na calculadora, seno, tecla Sim. Cosseno, tecla Cos. Tangente, tecla Tan. Se a sua calculadora estiver desconfigurada, me chama no WhatsApp que eu ensino como configurar. Ela deve ser configurada em DEG, D-E-G. O último exercício, pessoal, com auxílio do transferidor ou compasso, você pode usar o compasso, você vai construir o ciclo trigonométrico. Esse aqui, ó, é fácil. Faz um círculo e vai marcando os ângulos e anotando todos esses valores aqui, certo? Onde tem essas linhas pontilhadas, vocês façam o pontilhamento, certo? É só pontilhar. Olha aqui, ó, 60 graus. Marca um pontinho na circunferência em cima de 60 graus. 150 graus, olha, 120 graus aqui, 150. O que é para fazer nesse exercício? Exatamente uma cópia disso aqui, para treinar, tá certo? Você vai usar o transferidor, o compasso e a régua, tá certo? Boa sorte a todos e até a próxima aula. Deus abençoe a todos.